O Jornal da Educação desse dia 23 de março de 2023 traz como notícia inicial uma pesquisa que o Ministério da Educação irá fazer com os professores sobre a área de alfabetização. Já foi definida uma data, um período no mês de abril, onde serão ouvidos os professores sobre aspectos da alfabetização de crianças. Na realidade, todo esse caminho faz parte de um processo de revisão de conteúdos e formas colaborativas, especialmente com as redes públicas, para o processo de alfabetização. A educação na primeira infância é fundamentalmente relevante até para os demais níveis, porque, segundo esse estudo feito pelo Ministério da Educação, muitos alunos até no próprio chegam no ensino fundamental com grande dificuldade de alfabetização. Então, essa é a meta principal colocada nessa pesquisa, que está destacada pelo Ministério da Educação, e vamos sentir os acompanhamentos disso. Provavelmente no final de abril já tenhamos aí uma tabulação desses resultados e o que isso vai conduzir a novas políticas voltadas à educação infantil no nosso país. A matéria internacional que nós destacamos é a reunião do Grupo de Trabalho sobre Educação do G20. G20 congrega, que não são 20, um pouco mais de 20, países desenvolvidos e em desenvolvimento. São os chamados em desenvolvimento emergente, onde o Brasil encontra-se também. Então foi realizado na Índia um encontro, e esse encontro teve a presença do próprio Brasil, mas destaca 4 pontos que foram os centrais desse grupo de estudos. Primeiro, a alfabetização no contexto da aprendizagem. Esses países estudaram, debateram formas de alfabetização no contexto da aprendizagem. Aprendizagem em tecnologias mais inclusivas, aprendizagem ao longo da vida e formação de pesquisas e inovações no campo da educação. Esses 4 pontos foram os centrais colocados pelos representantes dos ministérios da educação de vários países, e todo esse trabalho aconteceu agora recentemente, mais nesse mês de março, e temos aí uma linha de busca de recursos para atender especialmente países chamados emergentes. E aí há uma lista grande, inclusive da América Latina, África, Ásia, e temos aí realmente resultados a serem pensados pelos organismos internacionais. Destacamos também dentro já voltando ao Brasil, que a CAPES alterou o calendário de coleta de dados, calendário da pós-graduação. Existiu uma portaria, a portaria 318, de 28 de dezembro de 2022, e através da portaria agora, 515 da CAPES, traz modificação no processo no calendário, no cronograma. Então, é importante que as instituições que tenham cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, observem essas mudanças. Não foram fortes, mas foram mudanças de detalhes no cronograma. Também no âmbito do Ministério da Educação, nós notamos um princípio de delegação de competência do ministro para vários outros secretários, de atribuições que são prioritariamente do ministro. Mas dentro de um processo de descentralização das decisões, houve uma portaria já publicada em Diário Oficial, portaria 475, que delega a competência para os secretários e outros servidores que estarão ocupando cargos no âmbito do Ministério da Educação. Também tivemos por parte do INEP, a publicação de uma portaria 120, mostrando as metas institucionais que foram definidas para 2022. Então, o resultado das metas, onde o INEP mostra que atingiu as metas, até ultrapassou algumas metas, mas são colocações feitas legalmente. A legislação exige que sejam publicadas os resultados das metas, e assim ocorreu por parte do Ministério da Educação via INEP. Então, temos aí o conhecimento do que houve em relação a atingir os objetivos que tinham sido traçados pela gestão anterior. Essa outra matéria que nós destacamos é uma matéria sobre o ensino médio.
Na realidade, há uma forte pressão do próprio presidente da República no sentido de mudança do ensino médio. E está havendo uma movimentação meio orquestrada de estudantes, profissionais de educação, que não querem mudança, na verdade não querem mudança de nada. Então preferem que mantenham toda a estrutura antiga, que dá menos trabalho. Então, o que nós estamos sentindo é que houve, por parte do Ministério da Educação, primeiro a revogação, depois revoga a revogação, a criação de um grupo para estudar, mas há uma decisão política, inclusive expressada para a grande imprensa, do próprio presidente da República, no sentido que tem que mudar o ensino médio. Então, perguntas, para que todo esse trabalho de estudar, fazer pesquisa, reunir grupo de trabalho, etc., se realmente o objetivo é mudança, e essas mudanças, se possível, para continuar como estava antes. A principal razão é que tudo que foi feito pelos governos passados, e aí no caso não foi desse último governo, a mudança no ensino médio é uma lei que decorreu de uma medida provisória depois de longos estudos na Câmara dos Deputados, Senado, e foi editada uma medida provisória, ainda pelo presidente Temer, modificando as normas do ensino médio, e foi transformada em lei. E todo mundo legislou, os conselhos estaduais legislaram, as escolas começaram a funcionar, já inclusive implantando. Houve muito aporte de recurso, inclusive internacional, para repasse para as secretarias estaduais de educação, e agora vem o questionamento de mudança. Mudança deverá acontecer, porque está sendo trabalhado dentro dessa direção. Mas é desagradável que, ao invés de ser um processo natural, deixa o grupo de trabalho estudar, e se tiver mudança, vai à frente, não vai precisar necessariamente do presidente da República para definir, isso está nas próprias normas do Conselho Nacional de Educação, as estruturas de portaria ministerial, pode acontecer, e se for necessário um decreto tal, aí sim que vai para o Executivo. Mas se for também necessário uma mudança de lei, aí é mais complicado, tem que ir para a Câmara do Senado para decidir. Mas nada impede que a gente acorde com uma medida provisória alterando o ensino médio, e temos aí realmente um cenário bastante incerto nesse sentido. Mas é o modelo do governo que está sendo adotado e que vamos acompanhar e fazer os estudos como estão sendo feitos pela Confederação Nacional do Estabelecimento de Ensino, pesquisas junto às instituições, mas temos aí realmente uma forte tendência de adiamento daquilo que estava programado para agora, inclusive essa mudança do Enem, mas tendo normas que vão movimentar esse ano com bastante intensidade. A cada edição nós temos colocado no Jornal da Educação uma orientação técnica, um estudo técnico. E nessa de hoje nós vamos falar sobre a notificação ao Conselho Tutelar que todas as escolas de educação básica precisam fazer no caso de alunos correrem risco de serem reprovados por falta. Então, tem uma legislação, isso está em vigor, não é nova, envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós temos aí que ter uma observância grande por parte das escolas públicas e particulares de educação básica que atuam com menores, de notificar o Conselho Tutelar toda vez que atinge uma metade do risco, ou seja, 25% reprova. Então, quando chega em 12,5%, tem que haver a notificação ao Conselho Tutelar para que eles acompanhem sob pena de responsabilidade da instituição. Então, é uma orientação técnica que o IPAE faz e dá, inclusive, um link de acesso a toda a fundamentação nesse sentido. E, por fim, nós destacamos uma das matérias sempre do Instituto e colocamos aí as linhas de assessoria e consultoria que o IPAE disponibiliza para as instituições. São várias linhas de consultoria e assessoria, todas elas têm funções específicas para áreas ou funções mais amplas, mas todas as normas estão disponibilizadas num portal que encaminha para as linhas de atuação, e temos aí realmente o prazer de ter muitas instituições que usufruem, participam e utilizam dos serviços de assessoria e consultoria realizados pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Assim encerramos essa nossa edição do dia 23 de março de 2023.